Olá, meus amigos. Antes de entrar no assunto do vídeo de hoje, eu queria deixar uma coisa clara. É perfeitamente aceitável você se referir à teologia católica como catolicismo, você se referir à teologia cristã como cristianismo. Você pode usar essa mesma terminologia para budismo, espiritismo, islamismo. E você também pode usar a mesma terminologia para se referir ao mormonismo, porque os mormons, a igreja mormon tem a sua própria teologia. Então, não é pejorativo, não é ofensivo, tá? Mormonismo é algo que essa terminologia cabe para a igreja mormon, tá? Então não é ofensivo, não é pejorativo, fica tranquilo, a gente tem problemas muito mais sérios em relação à tua igreja para se preocupar do que a maneira como ela é chamada. Só para falar isso e para ver se algumas pessoas param de me cobrar isso. Ai, mormonismo não existe, é a igreja de Jesus Cristo, dos santos dos últimos dias. Isso é aceitável na língua portuguesa, tá? Fica tranquilo. Então tá. Nós vamos hoje conversar sobre a história de uma brasileira. Eu vou parar de usar o diminutivo aqui, né? Brasileirinho, brasileirinha. Eu gosto de falar assim porque é uma forma carinhosa que eu tenho de me expressar, mas algumas pessoas têm se ofendido com isso, né? Então eu vou me policiar para parar de usar o diminutivo, para tornar o nosso relacionamento virtual mais saudável, tá bom? Então a minha intenção não é diminuir ninguém, tá? Então essa brasileira que mandou essa história ano passado, me desculpa, tá, querida? Eu imprimi o teu e-mail e ele acabou, por alguma razão, ficando embaixo de outras histórias, né? De outras folhas e eu só encontrei agora recentemente. Me perdoa, tá? Mas vamos conversar sobre isso agora. Então ela fala aqui o seguinte: conheci a igreja no final de 2000, com toda aquela lorota de família eterna. Para mim, que tinha um bebê de 1 mês, um enteado, e havia perdido uma filha havia 3 anos no nascimento, era tudo perfeito que eles me ensinavam. Mas voltei a trabalhar e parei de frequentar. Não nos batizamos. Meu enteado participou de um acampamento horrível. Pagamos para ele passar fome, não ter onde tomar banho, enfim. Isso acontece demais, mas você não pode reclamar, né? Não. Tudo bem. Depois nos encontraram novamente. Então oramos, sentimos o calor no peito e nos batizamos. Uma família inteira. Desde então trabalhamos bastante pela igreja, com dinheiro, sem dinheiro, doentes, todo aquele sacrifício que você conhece. Fomos selados no Templo de Porto Alegre em novembro de 2004. Acho que é uma conterrânea minha, né, gaúcha? Com a adolescência do meu enteado vieram os problemas. Eu conversava com o bispo e só nos mandavam orar, jejuar, ler as escrituras. Davam mais e mais chamados e a situação em casa só piorava. Eu e meu marido discordávamos sobre a criação dos filhos e havia e ainda há muito estresse. Normal, né? Mas as coisas começaram a acontecer sutilmente. Meu marido não gosta de mudanças, então não conseguia e ainda é difícil me desligar da igreja, principalmente por causa das crianças. Eles foram criados lá e possuem muitos vínculos. Meu filho hoje tem 9 anos. Nasceu prematuro de 29 semanas. Lutou muito para sobreviver. E para deixar o assunto mais curto, durante 47 dias que esteve internado, não recebemos nenhuma visita de membro algum da igreja. Onde estavam as presidências, o bispado, os homens chamados por Deus? Mesmo assim, permanecemos lá. Então nasceu minha caçula, que hoje tem 7 anos. Várias vezes minha filha ficou doente. Ficamos sem ir à igreja por mais de 2 meses e ninguém aparecia, a não ser se precisassem de nós. Isso tudo foi enchendo a minha paciência, esgotando meus nervos. Precisei 2 vezes do bispado e a resposta sempre foi não. A gota d'água para mim foi há poucos meses atrás,
quando fiz a besteira de ir conversar com meu bispo sobre problemas, desentendimentos que tinha com meu marido. Sabe qual foi a resposta? Te separa dele, mas não deixa a igreja. Como assim te separa dele? E as famílias eternas? Selamento no templo? Ele não me traiu, não fez nada de grave, somente o nosso casamento passa por uma crise. Talvez até exista a possibilidade de nos separarmos algum dia, mas não era isso que eu queria ouvir de um homem inspirado por Deus. Fiquei pensando, o que é isso? Números falsos de visitas, números de frequência aos domingos duplicados, sendo que havia meia dúzia de gatos pingados nas reuniões. Bispo mandando casais se separarem. Estão loucos? Meu filho de 17 anos... Desculpa, em 2017, meu filho de 17 anos teve uma convulsão. Passou muito mal. Ficamos 24 horas no hospital. Fizemos tomografia, que deu normal. E precisávamos fazer um exame que custava R$600 e já não tínhamos mais meios de onde buscar auxílio. Então minha mãe disse, procura a tua igreja, eles não ajudam todo mundo? Procurei meu bispo e a resposta foi, precisamos marcar uma entrevista para ver se realmente ele precisa do exame. Como assim? Meu filho no hospital, vou pedir alta e marcar entrevista para o bispo ver se tem como ajudar? Conseguimos o dinheiro com meu irmão e deu tudo certo. Meu filho precisa tomar medicação, pois ele tem uma alteração cerebral. Em nenhum momento o homem de Deus, o bispo, perguntou se precisamos de algo, só perguntou se eu ia dar aula no domingo. Estou decidida a não ir mais. Meu maior problema ainda são as crianças pequenas. E as questões de falta de atenção e auxílio nos momentos mais difíceis da minha vida me desgastaram muito. Foram 15 anos correndo para fazer o melhor. Muitas vezes não dei roupa, nem algo que meus filhos queriam comer, para pagar dízimo, ajudar irmãs necessitadas, pagar atividades sem reembolso. Obrigada, querida, por ter mandado a tua história, tá? A maneira como você se sentiu aqui, passando por essas situações em que o bispo não soube te aconselhar, não soube te ajudar no momento em que você tinha crise conjugal, no momento em que você tinha adolescentes em casa dando trabalho, ele não soube te ajudar, ele te deu conselhos que para você não fecharam, né? Você passou por uma situação em que você ficou 47 dias no hospital com o bebê recém-nascido, não recebeu visitas de ninguém. Agora teu filho precisa fazer um exame que custa R$600, um dinheiro que você não tinha de onde tirar. Você vai pedir ajuda para o bispo e você recebe aquela resposta, vamos fazer uma reunião, uma entrevista para ver se ele realmente precisa do exame. Isso tudo foi, como você fala aqui, foi te enchendo a paciência. Porque o que acontece é o seguinte, na hora que você tem que sacrificar, como você falou aqui para mim, né, para nós, 15 anos trabalhando pela igreja, com dinheiro, sem dinheiro, a gente sabe qual é o sacrifício que você faz, né? Precisa comprar um vestido, né, nos padrões, né? Você vai lá e compra. Você... Se não tem carro, vai de ônibus. Se não tem dinheiro para o ônibus, vai a pé para a igreja. Você sacrifica, porque você acredita que você está fazendo aquilo para Deus. Acontece que quando você precisa de ajuda e a igreja diz não ou complica, dificulta as coisas para te ajudar, provavelmente o teu pensamento é, por que Deus não está me ajudando agora? Através da igreja. Se eu trabalho para ele, por que ele não está me ajudando agora? Porque na verdade é uma corporação e você como membro, você não é membro da igreja, você é capital intelectual dela, segundo Damon Smith. Não sou eu que estou dizendo isso. Então assim, vai depender da região em que você mora, vai depender de quem são teus líderes locais, tá? Em alguns locais do Brasil é mais fácil receber ajuda financeira da igreja. Não me pergunte como isso funciona, porque eu não conheço os parâmetros, eu não conheço a burocracia.
que existe para os bispos assinarem um cheque para te ajudar a pagar uma conta médica, por exemplo. Tá? Em alguns lugares do Brasil vai ser mais fácil, em outros lugares como onde você morava vai ser muito mais difícil, você não conseguiu essa ajuda. Nem visita de membros você conseguiu. Você recebeu quando precisava. Mas, irmã, você vai dar aula no domingo? Entende? Aquilo que eu já falei para você aqui, eu repito. A igreja tem que ser o centro da família, ou seja, você sacrifica. Você deixa de comprar uma roupa para o teu filho, deixa de comprar algo que eles pedem para comer, para você poder pagar teu dízimo. Eu fazia isso. Muitas vezes eu fiz isso. E se arrependimento matasse, eu não estava aqui falando com você agora. Porque a igreja era o centro da minha família, mas a minha família nunca foi o centro da igreja. Nunca foi. A tua também não é. O centro deles são eles mesmos, tá? Eles seguem as regras do mercado corporativo. Uma coisa que se escuta muito falar, que os líderes até incentivam isso, né? Acho que até os 15 aqui, acho não, com certeza os 15 aqui incentivam isso dos púlpitos das conferências, são que, a irmã se afastou da igreja porque se magoou. Se você contar uma história dessa para alguém, digamos, uma professora visitante, presidente da cidade de Socorro, vai falar, irmã, precisa perdoar, não é assim, né, irmã? A igreja é verdadeira, os membros não. Tudo papo furado. Você não recebeu o tratamento que você merecia, não importa em que lugar do Brasil você mora. Você não recebeu deles o tratamento que você merecia. Você não foi ajudada por eles, mas você estava lá, entregando para eles teu tempo, teus bens, talentos e energia, não só teus, como da tua família inteira, por 15 anos. Quando o bicho pega, quando o calo aperta, se vira, perdoa. Vou sair da igreja sim, porque isso aqui é inaceitável, né? Você tem toda a razão de falar isso, viu? Você tem toda a razão de se sentir assim, né? Isso aqui me encheu a paciência, isso aqui me cansou, eu tô saindo fora. É claro que quando você se magoa com alguém lá dentro, é motivo para você sair. Claro que é, por que não seria? Por que é que não seria? É falta de inteligência emocional você permanecer num lugar em que você não se sente bem tratada, em que você não se sente bem-vinda, em que você não se sente amparada. É perfeitamente normal e é esperado de você que você reconheça que aquele lugar está te fazendo mal e você saia fora. Então a gente precisa parar com esse negócio de aquela irmã se afastou só porque aconteceu isso e aquilo, né? Ai, que nada a ver, né? Que bobagem, né? Bobagem é você engolir todos esses sapos e ficar lá dentro, se auto-sabotando e passando por tudo isso à toa, servindo um Deus de amor condicional que eles te ensinaram a adorar e a servir, sem conhecer a história da tua igreja, sem saber quem são aqueles, quem é o fundador dela, quem foi, né, Joseph Smith, sem saber de nada. Isso sim é muito triste. E se você tem uma capacidade maior de ser abusado e ficar lá e ser esmagado e pisado na cabeça e que nem ela aqui, né, se mata, trabalha, serve, dá aula, dá discurso, paga do próprio bolso para, né, para fazer atividade para as crianças, para os jovens, sei lá o quê. Às vezes até muitas famílias, né, pagam a missão do próprio filho, mas quando você precisa de ajuda, opa, agora vamos conversar, vamos ver se realmente vai ser necessário. Eu lamento por você, se você tem a capacidade de passar por tudo isso e ainda por cima abaixar a cabeça e dizer sim. Então não critica pessoas como ela quando se enchem a paciência e saem fora e vão ser felizes. Tá bom? Vamos seguir quebrando o tabu juntos. Tá bom, meus queridos? Muito obrigada por me escutar. Falamos na próxima. Tchau, tchau.